ósteo da tuba auditiva e o torus tubário, esse músculo aqui que controla essa passagem. Estou sinalizando aqui as antigas adenoides, chamadas atualmente de tonsilas faríngeas, tá? As adenoides. Palato mole e a úvula, né? A úvula. Cavidade oral, né? Então, o assoalho da cavidade nasal é o palato. O teto da cavidade oral qual é? O assoalho é o limite inferior. E o teto da cavidade oral? É o palato duro e mole também. Então, ele é o limite entre a cavidade nasal e a cavidade oral. Lábio superior, lábio inferior, rima. Perguntaram o que era rima. Rima bucal. É a fenda. Quando a gente entra pelos lábios, tecido, show, valeu mesmo. Cara, você é demais. Sivanilda, você é demais. Carlos, né? Você é demais. Olha aqui, ó. A narina foi retirada daqui. Mas se ela tivesse aqui, ó, olha o ar passando por aqui, ó. E vindo para cá, ó. Tá vendo? Olha as coanas aqui atrás, ó. Tá vendo as coanas? Estão vendo as coanas? Ó, vou rodar aqui, ó. Coanas é essa abertura posterior da cavidade nasal, ó. Tá vendo aqui? Esses buracões aqui, ó. Tá vendo o buracão? Cadê o buracão? Aqui, ó. Tá vendo o buracão? Sim? Tá vendo? Estão vendo o buracão aqui, ó? Não? Sim. Limite posterior da cavidade nasal e limite anterior às narinas. E aproveitando, mostrando o palato duro. Né? Mostrando o palato duro aqui. Aproveitando, mostrando o septo nasal ósseo. Septo nasal ósseo. Septo nasal ósseo. E do ladinho as coxas nasais. Depois vocês pegam essa peça aqui e... Tá? Olha aqui, ó. Tá vendo o septo? Septo e anatomia, tudo que se... Ó, esse aqui tem desvio de septo, ó. Porque essa lâmina está tortinha, ó. Tem que subir com isso aqui de baixo, tá vendo? Estou vendo? Mentira. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver, professor. Cadê, ó? Aqui, ó. Esse camarada com desvio de septo aqui, ó. Isso aqui é a lâmina perpendicular E que onde vem... você falou que as conchas nasais? As coxas nasais são lateraisinhas aqui, ó. Tá vendo? Olha o osso etimoide, que bonitinho, ó. A lâmina crista galho, parece a crista de galo. E aqui, ó. Mas não vou falar disso, não. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, a faringe, marcando em rosa a nasofaringe, marrom a orofaringe e verde escuro a laringofaringe, que nós vamos ver melhor na peça formalizada ali. Anteriormente aqui, então olha só, a faringe, ela é posterior à laringe, concorda? Aqui é anterior, aqui é posterior, não é verdade? Então a laringe, a epiglote, a tireoide e a cricoide, elas são anteriores à laringe, tá vendo? O alimento quando passa para cá, ó, ele tem que vir para trás. O ar quando vem por aqui, ó, ele tem que vir para frente. Ele cruza numa área chamada istmo das fauces. Falamos disso? Não. Istmo da garganta, istmo das fauces. Vamos ver então em digestório, na teoria. Istmo das fauces, o alimento sai da cavidade oral e vem para posterior. O ar vem por aqui e cruza para anterior para vir para a laringe. Essa área aqui, no cruzamento do ar com o alimento, a gente tem uma região chamada istmo da garganta ou istmo das fauces. Qual a importância clínica disso daí? É que a passagem do ar é mesmo local, só que em momentos diferentes. Quando ocorre aquele fechamento, né? Em momentos diferentes. Quando eu vou deglutir, o palato sobe, isso fecha, e aí o alimento vem para o posterior. Quando você vai inspirar, já deglutiu, em momentos diferentes. Corre o inverso. Já tínhamos visto isso? Não acredito. Sério? Já tínhamos visto sim. Já, não a partir... Né? Olha aqui, ó. Então, as vias aéreas são anteriores no tórax
as vias digestórias, concorda? Então tá. Abaixo da laringofaringe começa o nosso que tem uma parte cervical, uma parte torácica, e ele perfura o diafragma e tem uma pequena parte abdominal. É a menor parte. O esôfago. Esôfago, parte digestória. Caramba! O esôfago, musculatura que se mistura da lisa, da esquelética para a lisa, faz peristalse, contrai, faz a contração, trazendo o alimento para cá. O alimento ele é mastigado e digerido pela saliva. Então, a digestão ela é mecânica e química e começa na boca. Os dentes, a língua, os órgãos, as glândulas salivares vão... Dente e língua participam da mastigação, digestão mecânica. E as glândulas salivares iniciam a digestão química. E esse alimento triturado aqui, ó, vai passar para orofaringe, laringofaringe, esôfago, parte cervical, parte torácica. Aqui está o diafragma, bem aqui. Daqui para cá, parte abdominal. O esôfago se comunica com o estômago através de um ósteo. O que é ósteo? Uma comunicação, uma passagem. Ele tem uma abertura, né? Que a gente vai chamar de ósteo cárdico. A passagem a gente chama de ósteo cárdico. E eu tenho uma válvula aqui que controla essa passagem. Nós vamos chamar de válvula cárdica. Mas depois a gente vai ver isso com calma. Quero mostrar para vocês aqui que o alimento, algumas macromoléculas já foram degradadas aqui e vem descendo em partes menores até o estômago. O estômago, ele é um órgão muscular. Ele faz um movimento de mistura do alimento. Ele mistura o alimento. Tem a parte mecânica, ele faz um movimento de mistura. E a mucosa gástrica lança suco gástrico aqui e vai pegar o que já foi degradado aqui, as partezinhas menores, e degradar mais ainda, formando uma pasta chamada de quimo. O que é quimo? É o produto do processo digestivo que se iniciou na boca e chegando no estômago, ele vai pegar o que veio da boca, vai fazer movimento de mistura e vai fazer movimento de peristalse para empurrar essa pasta chamada de quimo do estômago para o duodeno, para a primeira parte do intestino delgado. Pausa. O estômago tem um pé embaixo daqui, ó. Vem aqui, ó. O estômago ele tem 3 camadas. O peritônio mais externo. Peri é em volta. Ele tem a camada muscular, musculatura gástrica. E tem uma camada que forra, que é a mucosa gástrica. Camada interna. Então são as camadas do estômago. Essa mucosa, ela protege o estômago dele mesmo, dos próprios ácidos que ele produz. Né? Se a mucosa estiver íntegra, o ácido, o suco gástrico não vai corroer a parede do estômago. Entendeu? Quer ver? Corrói aqui. Vamos lá, a gente vai falar isso no digestório. A gastrite é falta dessa mucosa? A gastrite, ela é uma inflamação, uma irritação dessa mucosa. Eu tive aquela H. pylori. A H. pylori é uma bactéria que adora essa partezinha daqui. Mas o sistema nervoso também pode gerar uma gastrite, né? Excesso de pensamento, excesso de preocupação, excesso de dívida no banco. Isso é pra mim. O estômago tem algumas partes. Essa primeira parte do estômago aqui, ó, essa primeira parte que a gente botou aqui em A, a gente chama de cárdia. Chama de cárdia. Essa segunda parte aqui, ó, para cima, a gente chama de fundo. O estômago, o fundo é para cima, onde a gente encontra, ao exame radiológico, ar. A gente encontra muito ar aqui. Trouxeram aí uns exames aí, a gente andou vendo. Tinha uma bola de ar aqui que você respira. Então eu tenho a cárdia, o fundo, essa maior parte, o corpo,
Desse ângulo pilórico para cá, a gente chama de piloro. Ainda divide em antropiloro e piloro, mas piloro. O estômago tem uma curvatura menor voltada para a direita e uma curvatura maior voltada para a esquerda. Aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo. O fígado fica no hipocôndrio esquerdo. O fígado fica no hipocôndrio esquerdo. O estômago fica no hipocôndrio, o fígado no hipocôndrio direito e o estômago no hipocôndrio esquerdo, logo abaixo do diafragma. Hipo quer dizer o quê? Abaixo ou acima? Baixo. Abaixo. Condro quer dizer cartilagem. Hipocôndrio. Então, você tem essas cartilagens costais, essas cartilagens das costelas, que o diafragma fica bem aqui. Então, a localização do fígado, hipocôndrio direito, do estômago, hipocôndrio esquerdo. Então, eu tenho essas partes do estômago, essa mucosa perinicostal. O quimo, essa produção aqui, o resultado da digestão, ele vai passando do piloro para o duodeno através de uma passagem. Como é que é o nome de passagem em comunicação? Ósteo pilórico. Esse aqui é o ósteo cárdico, ósteo pilórico. Aqui você tem uma válvula muscular também, como o tórax tubário, que abre, o estômago contrai e empurra o alimento para cá. Esse aqui. Aí depois fecha. Aí volta lá o restante, continua lá mexendo. Aí abre, aí passa mais um pouquinho para cá. Só que ele vem ácido para dedéu da boca, chega aqui ele fica mais ácido. E aí do ósteo pilórico para a primeira parte do intestino delgado, para o duodeno, aqui ó, o alimento vem todo ácido. Aí tem o pâncreas, que é um órgão, é uma glândula mista, que ele vai lançar o suco pancreático aqui para alcalinizar o alimento que está vindo muito ácido lá de cima. A parede da mucosa, a mucosa do intestino não gosta dessa acidez. Então, o pâncreas vai jogar o suco pancreático aqui para tornar esse quimo mais alcalino e não irritar a mucosa dos intestinos. Por que é chamado de glândula mista? Glândula mista, ela tanto é endócrina quanto exócrina. Nós vamos falar de glândulas endócrinas e exócrinas. Endo quer dizer o quê? Dentro. E Exo. exo, fora. A parte exócrina vai lançar a produção para fora dele e vai cair aqui nessa parte que é o suco gástrico. Falei. Michele? Aqui não. A parte exócrina produz suco pancreático. A parte endócrina vai produzir insulina e glucagon. São dois hormônios que vão por uma veia lienal até o fígado, para o fígado liberar ou não glicose na hora do coisa. Então, ele tem a parte endócrina. As glândulas endócrinas lançam sua secreção, sua produção na circulação e vai ter efeito à distância. As glândulas exócrinas vão lançar a sua produção próxima a ela e precisa de um ducto para levar a sua produção. As glândulas salivares, as glândulas lacrimais, são exócrinas, porque tem a glândula que produz alguma coisa, tem um ducto, um tubinho que vai levar dali até a cavidade oral, daqui até a cavidade nasal, daqui até a segunda parte do duodeno, tá? Então ela é mista, é uma glândula mista. No hipocôndrio, já no abdômen, você tem o pâncreas, a cabeça, o corpo e a cauda, e lateralmente a ele, mais para a esquerda, você tem o baço. O baço ele não é do sistema digestório, ele é do sistema linfático. Ele produz linfócitos e armazena sangue. A gente vai falar dele depois. Mas ele está aqui, já estou falando dele, porque ele fica na cauda do pâncreas. E a cabeça do pâncreas é abraçada por essa primeira parte do intestino delgado, que é o duodeno, que quer dizer 12 dedos.
duodeno, 12 dedos. Ele tem uma parte superior, uma parte descendente, uma parte transversa e uma parte ascendente. Depois a gente vai voltar a falar dele. Mas, nessa parte aqui, segunda parte, o pâncreas lança o suco pancreático aqui, através do ducto pancreático aqui. Beleza. Então, eu estou começando o digestório. Esôfago, estômago, comunicação ósseo-pilórico, intestino delgado. Tudo que você comeu e ingeriu, bebeu, vai chegar nos intestinos e vai ser absorvido por veias e vai até o fígado. Tudo que você comeu e bebeu vai para o fígado. O que é impuro vai descendo para você eliminar. O que é puro sobe pela circulação para o fígado se virar com o que processado que você comeu. O intestino delgado, ele é formado por 3 partes. O duodeno, e essa parte presa que abraça a cabeça do pâncreas. O jejuno, que é a parte mais solta, mais livre, que a gente chama de tripa, né? Eu só chamo as tripas, comi tripa hoje. Jejuno porque ela está vazio no morto, né? No morto ele vai pegar no cadáver, está sempre vazio. Então eu tenho duodeno, jejuno, essa parte mais solta, que fica emoldurada aqui pelo intestino grosso, e o íleo, duodeno, jejuno e íleo. Essa parte final dele que vai se comunicar com o intestino grosso. Algumas coisas são absorvidas já no duodeno, já vai para o fígado. Outras coisas já são absorvidas no intestino delgado e vai para o fígado. Outras coisas aqui no íleo e vão para o fígado. O que não foi para o fígado vai passar para o intestino grosso. O intestino grosso agora vai ressecar tudo isso. Ele vai absorver os líquidos que estão em excesso ali. Ele absorve, manda para a circulação venosa, vai para os rins e volta. E é eliminado. Ele vai ressecando e vai ainda drenando para o fígado alguns eletrólitos que não foram absorvidos aqui. Então vai mandando para o fígado. Tudo isso aqui vai para o fígado. Essas veias vão se unir em uma veia só. Depois nós vamos falar. É a veia porta do fígado. O fígado que se vira, coitado. Você... Então, esse quimo transitou pelas alças intestinais, duodeno, jejuno, íleo. O que foi aproveitado para a grande maioria, beleza. O que não foi, alguma coisa ainda vai ser aproveitada no intestino grosso, que vai ressecar esse quimo, que aqui já é bolo fecal. O nome aqui já é bolo fecal. Intestino grosso. O intestino grosso, ele tem umas partes. Está vendo aqui o íleo, essa partezinha final do intestino delgado? Ele se comunica com o intestino grosso através de uma passagem. Como é que é o nome de passagem de comunicação? Ósseo. Ósteo, íleo, secal. Porque seco é essa primeira parte do intestino grosso. Então eu tenho um ósteo, que é a passagem íleo secal, entre o íleo e o seco, e é controlado também por uma válvula, chamada válvula íleo secal. E o alimento passou para cá. E caramba, aí veio um montão de coisas que você comeu, um montão de coisas impurezas, e isso aqui não parece um verme? Uma minhoquinha? É um apêndice em forma de verme. Apêndice vermiforme. Apêndice em forma de verme. É um órgão linfóide. Ele produz linfócitos ainda para defender aqui. Ó, tecido linfóide, tecido linfático, as amígdalas, né? Tecido linfóide, tecido linfático, tudo isso aqui para defesa do nosso organismo. E o alimento caiu no intestino grosso, seco, apêndice vermiforme, para ajudar a defender aqui. Seco, depois, do lado direito, cólon ascendente. Depois nós temos o cólon transverso, depois o cólon descendente. Quando chega na altura do íleo, aqui do lado esquerdo, exatamente, ele toma um sentido posterior e mediano e forma um S.
e formam o colo sigmoide, em forma de S, reto e ânus. Então tá. Tudo que a gente falou está aqui. Quero voltar aqui para cima, rapidinho. Dos lábios para dentro, os lábios são músculos revestidos assim, envolvidos por uma mucosa, né? Diferente da pele. Ele é altamente inervado e vascularizado. Tem muita terminação nervosa nos lábios. Pelos lábios a criança leva tudo à boca para perceber textura, perceber forma. A gente tem que deixar levar, desde que não vai fazer mal, deixar a criança levar as coisas à boca porque ela está reconhecendo. Isso aqui no cérebro tem uma representação imensa. Dos lábios para dentro, da rima bucal, da rima oral para dentro, daqui para cá é cavidade oral. Daqui para cá é cavidade oral. Só que da arcada dentária para a gengiva é uma antessala do que da arcada dentária para dentro, não é? Da arcada dentária para as gengivas, nós temos o vestíbulo da boca. Eu não tenho vestíbulo do nariz ali? O que é vestíbulo? Espaço. É um pequeno espaço onde você troca as vestes. Vestíbulo, um local pequeno. Então você tem essa antessala aqui, o vestíbulo da boca, que fica entre a arcada dentária e as gengivas, e da arcada dentária para dentro, até aqui, ó, é cavidade oral. A gente chama de cavidade oral propriamente dita. A gente divide a cavidade oral, então, em duas partes: vestíbulo da boca e cavidade oral propriamente dita. A língua é um órgão anexo do sistema digestivo. É um órgão muscular, tem 4 músculos, formando ele intrinsecamente, e 4 por fora. Mas tem um músculo que sai da base da língua aqui, ó, e vai até o palato. Ó, tem um músculo que sai aqui e forma um arco. Sai da base da língua, vai até o palato. Ela sobe e forma um arco. Quando a gente abre a boca, a gente não vê a campainha e 2 arcos assim? A campainha é a úvula, mas você vê um arco primeiro. É esse arco palato, vai para o palato, glosso. Tudo que tiver prefixo ou sufixo glosso é referente à língua, tá? Tudo que tiver glosso é língua. Então eu tenho o arco palato-glosso, que vai até o palato mole. Tem um arco que sai aqui da base da faringe, que eu vou chamar de arco palato-faríngeo. Eles vão se unir. Só que fica um espaço entre o arco palato-glosso e o palato-faríngeo, onde você encontra as antigas amígdalas, agora chamadas de tonsilas palatinas. Órgão linfóide aqui também, que eu passei dali e não falei dele. Aí o alimento desceu, piriri, coisa e tal. Então, é que eu aproveitei essa peça aqui. Vamos para aquela outra lá?